Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô fazendo um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Normalmente eu faço os vídeos mais reflexivos, com os temas e tudo mais. Mas hoje a gente vai fazer sobre um assunto muito sério também, mas dessa vez eu vou conversar com alguém sobre. E eu chamei uma pessoa que é muito especial pra mim, muito importante. Eu conheço já tem uns 6 anos, a gente se conheceu no grupo da igreja, na PJ. E desde então a gente tem um relacionamento muito legal. É uma pessoa que eu admiro, que a gente sempre trocou muita ideia. Quando a gente ia pras praças, na casa de alguém, a gente sempre ficava conversando sobre coisas aleatórias, mas sempre era muito interessante porque rendia muita coisa. E pra fazer esse primeiro vídeo, eu acho que dava pra ser uma pessoa melhor que ela. Ela tem 22 anos, é sargento na aeronáutica, ela trabalha na parte administrativa lá em São Paulo e estuda psicologia na Anhanguera. Com vocês, Juliane. Já comecei ficando emocionada, já. Oi, Ju, tudo bem? Como você está? Tudo bem, Leite? Tudo bem. Na correria, no estresse de São Paulo, mas estamos bem. É, Eu chamei a Ju aqui hoje porque esses tempos atrás eu tava lá no Instagram fazendo nada, que é o que eu mais faço nessa quarentena. Eu tava passando os stories, aí eu me deparei com stories dela fazendo um texto sobre saúde mental, sobre o suicídio. E é um assunto que eu me interesso muito, essa da saúde mental, até por eu mesmo viver coisas em volta desse tema. Então, me chamou muita atenção e eu já mandei mensagem pra ela e falei, Ju, deixa eu ver esse texto aí, quando estiver pronto me manda. Ela me mandou, a gente começou a conversar. E eu falei pra ela que tal a gente gravar um vídeo sobre esse assunto, e ela topou e agora a gente tá aqui. Eu já vou começar pedindo, Ju, pra você falar um pouco sobre esse texto que você escreveu, que foi para um projeto, né, para um trabalho seu, do estágio. Sim. Eu queria que você falasse um pouco disso, como que foi, o trabalho e tudo que você organizou e sua experiência com o assunto. Então, foi um projeto do meu estágio básico 2, né? Que na faculdade de psicologia a gente acaba tendo vários estágios, cada um com uma temática diferente. E esses primeiros, pelo menos lá na Anhanguera, eles são voltados para a área social. Então a gente fez, eu digo a gente porque foi eu e mais dois colegas da minha sala. A gente estava fazendo dentro de um centro de acolhida, que é o CAE Brigadeiro, que é um centro de acolhida especial para mulheres aqui em São Paulo, para mulheres em situação de vulnerabilidade, seja por situação de violência ou por algum problema de saúde mental. E como a gente chegou no Setembro Amarelo e eu tinha que fazer alguma atividade para fechar o meu estágio lá, né? Para não ser só mais um de observação. A gente pegou e planejou junto com a psicóloga de lá, que era a nossa supervisora, para fazer essa atividade sobre o Setembro Amarelo, mas focando mais para falar sobre questões que vissem o lado bom da vida, não só de morte, porque a gente tem muito esse tabu na hora de falar de suicídio, porque acho que você vai dar gatilho para a pessoa cometer. A gente tem que ter responsabilidade para falar do assunto, mas não significa que não é para falar, tá ligado? Porque Sim. é importante a gente falar para as pessoas conhecerem outras saídas, digamos assim. Então, né, essa foi a ideia, principalmente, lá do projeto, né? Que era falar disso para as pessoas verem coisas boas da vida delas, porque, pô, já é difícil para a gente que, querendo ou não, a gente tem os nossos privilégios, né? Querendo ou não, a gente tem o teto e tudo mais, a nossa própria casa. Imagina para a pessoa que já está lá naquela condição de excluída da sociedade, tentando retomar a vida dela. É difícil ver o lado bom. Sim. A gente fala muito de textos motivacionais, essas coisas assim, de ver o lado bom das coisas, mas não é sempre que dá. Sim. Aí a atividade foi voltada para isso, a gente começou lá com uma dinâmica, pedindo para sorteando perguntas e coisas aleatórias que envolviam perguntas sobre elas falarem aspectos bons delas, aspectos bons na pessoa que estava do lado dela, sonhos, objetivos de vida, coisas, planos futuros. E foi difícil para elas falarem. Elas ficam com vergonha um pouco, né? Mais vergonha de falar mais de si mesmas do que dos outros. Sim. Deu pra perceber bastante isso. Sim. Uma coisa que você falou, que tipo, eu concordo muito, acho muita, muita, muita verdade, é que não sei muito hoje como é que tá, mas até um tempo atrás esse assunto era tratado com muito tabu, tipo, nunca se falava sobre isso. Eu lembro quando eu era pequeno,
Era muito difícil alguém falar sobre suicídio, ver isso em algum lugar, numa mídia, ou até na escola mesmo, dentro de casa, era difícil falar sobre isso. O primeiro contato que eu tive com esse universo de saúde mental e tal foi dentro da minha casa, que a minha mãe, ela teve depressão. Então foi o primeiro contato, mas eu sabia que ela estava tendo depressão, mas eu não entendia direito o que era. Pra mim ela estava triste, ela não saía da cama, mas eu não sabia o que era porque eu nunca soube sobre o assunto. Sempre foi um assunto muito apagado assim na sociedade. E eu fico feliz que eu vejo hoje as crianças mais pequenas, eu vejo minha irmã de 12 anos, meu sobrinho de 6, que eles já sabem muito sobre a saúde mental, eles já sabem sobre depressão, sobre ansiedade, que é uma coisa que eu não tive acesso, que eu fui descobrir depois, com meus 16, 17 anos, que aí eu fui começar a ouvir falar sobre ansiedade, porque ansiedade pra mim era tipo, estar ansioso pra ir num show, no aniversário. Eu não sabia que tinha um transtorno de ansiedade e que isso causava um problema. E o mais engraçado é que eu sofro com ansiedade desde os meus 10 anos e eu não sabia que era. Tipo, eu tenho crise de ansiedade desde os meus 10 anos e eu só fui descobrir que era uma crise de ansiedade com 21 anos, porque até então eu pensava que era coisa física minha. Eu pensava que era uma doença física, eu cheguei a fazer raio-x, fiz exame, fiz várias coisas para tentar saber o que era, porque a sociedade não falava sobre saúde mental, então nunca houve essa hipótese, sempre era uma coisa física, e eu fiquei 11 anos na minha vida tentando achar, quando na verdade estava tudo dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, dos meus sentimentos. Então eu acho muito importante essa quebra de conceito de saúde mental, quebrar que isso é um tabu, que isso é uma coisa que a gente não precisa falar e que não deve falar porque é um gatilho para alguém ou é uma coisa pesada de se falar. Na verdade, tipo, desde o começo do mês, agora de setembro, eu queria gravar esse vídeo porque, como eu falei antes, é um assunto que me interessa e setembro é o mês do Setembro Amarelo e todo mundo fala e todo mundo age sobre o assunto. E eu queria gravar um vídeo falando sobre porque muita gente acha esse mês meio que um mês hipócrita, porque as pessoas meio que querem ganhar biscoito em cima dos problemas das outras pessoas. Que tipo, esse mês todo mundo faz tudo, todo mundo ajuda todo mundo se preocupa com todo mundo, mas aí acaba setembro, dia 1º de outubro, tipo, todo mundo caga e como se nada tivesse acontecido. E como você trabalhou agora nesse mês com esse assunto e tudo mais, eu queria saber, tipo, o que você acha sobre isso, sobre esse mês, se é importante ou não, se tem essa hipocrisia ou não, se você sentiu quando você estava estudando e pesquisando, tipo, qual é a sua visão sobre esse mês? Tá, assim, eu acho que ele é importante. É importante ter a campanha, né? Não é só aqui no Brasil. Nos outros lugares não necessariamente é em setembro, mas é uma campanha mundial que começou com um jovem que se suicidou. Ele estava num carro amarelo, né, no Mustang amarelo, e é por isso que é setembro amarelo. Por isso que a cor é o amarelo, porque ele se suicidou no carro, porque ele não conseguia falar dos problemas dele, tá ligado, para os pais. E no velório dele, os pais distribuíram cartõezinhos com aquela fitinha amarela, que é o símbolo do setembro amarelo, para que as pessoas, se tivessem na mesma situação que ele, não cometessem o suicídio, né? Não cometessem a mesma prática e sim procurassem ajuda. Aquilo viralizou e eles receberam várias ligações, isso foi lá nos Estados Unidos, tá ligado? E isso foi em 94. O CVV, que é o órgão daqui do Brasil, né, que faz essa campanha, que iniciou essa campanha, se eu não me engano, ele foi fundado em 2015, é o Centro de Valorização da Vida, que qualquer pessoa que está naquela situação, ela pode ligar. Né? Fica aí a dica, é 188, é uma ligação gratuita que você pode ligar de qualquer telefone, de qualquer aparelho. Em qualquer mês, né? Não, você pode ligar qualquer dia, qualquer mês, não é só em setembro. Sim, 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 porque ele fica 24 horas funcionando. Ele tem até, em alguns estados, ele tem até local físico para você ir procurar ajuda. Sabe? E tem vários profissionais lá dispostos para ficar conversando. Tipo, a pessoa está em crise, está em surto, não sabe o que fazer, ela liga para o CVV e vai ter um profissional conversando e acompanhando ela o tempo inteiro até ela se acalmar. Sim. Eu acho que é importante ter a campanha, mas eu também acho que algumas pessoas se aproveitam. Só que é complicado pra gente a gente julgar que o outro tá tirando ou não proveito daquilo. Sim. Porque não tem como saber, né? Daí a gente fica com essa briguinha, assim, de querer falar, você tá só se aproveitando, em outubro você vai esquecer. Mas acho que a gente tem que olhar para um lado que pelo menos a pessoa tá falando alguma coisa, né? Pelo menos em algum período da vida, mesmo que seja o mínimo.
Mas é um assunto que tem que falar o ano inteiro, gente. Porque as últimas pesquisas da OMS falaram que mostram que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. São 800 mil pessoas por ano, sabe? Então, a gente tá falando, tem aquela visão de que não vou falar porque vai causar, mas a gente não tá falando e tá causando do mesmo jeito. Sim. Porque raramente você pega e vê num jornal que falando que alguém cometeu suicídio. Se não for um famoso, você não vai ver. Mas você conhece alguém dentro da sua cidade, do seu bairro, que já cometeu o ato. Sim. Não é uma coisa tão distante, sabe? Não é uma coisa para ficar embaixo do tapete. Por eu ter todo esse meu histórico com ansiedade e tudo mais, eu já tive muitas vezes, por vários momentos, esse pensamento que, tipo, é um mês hipócrita, que as pessoas se aproveitam, que elas querem biscoitos. Por várias coisas que eu já vi, tipo, na prática, amigos meus que nunca ligaram, amigos assim, entre aspas, tipo, os meus amigos mais próximos, eles sempre se importam com tudo, mas amigos quando eu falo colegas, que, tipo, sempre cagaram pra mim e pra outras pessoas que têm essa condição de ter ansiedade, depressão, e quando chega setembro, tipo, lá no Facebook, postando aquelas correntes de, se você tá passando por alguma coisa, tá aqui meu número, liga pra mim, me manda mensagem. E eu olhava aquilo e falava assim, gente, essa pessoa sabe que, tipo, tem ansiedade, e nunca veio conversar comigo, tipo, eu sou bem aberto quanto a isso. Quando eu tô lá no Instagram, às vezes quando eu tô tendo alguma crise, alguma coisa, eu ponho no Instagram de, olha, eu tô tendo uma crise aqui agora, não sei o que lá. E algumas pessoas vêm conversar comigo, que é o que eu quero mesmo, tipo, quando eu posso é pra alguém vir conversar comigo. Porque é uma coisa que as pessoas precisam entender, que as pessoas que estão nessa condição de ter ansiedade, depressão, na maioria das vezes, elas não vão atrás de ninguém, assim, diretamente. Tipo, falando, olha, eu tô tendo uma crise, olha, me ajuda. Porque, falando com propriedade, a gente sente vergonha. Porque parece que a gente tá louco, parece que a gente tá descontrolado. E a gente não quer, tipo, que outra pessoa nos veja nesse momento vulnerável da nossa vida. Então, às vezes, a gente usa de alguns artifícios pra chamar atenção pra que venham falar com a gente. E eu sempre, tipo, sempre assim, né? Parece que eu tenho crise toda semana. Mas às vezes, quando eu tenho crise, eu posso eu falo, nossa, eu tô tendo uma crise, eu tive uma crise ontem, eu não consegui dormir. E as pessoas vêm falar comigo. E algumas que eu vejo que, tipo, sempre cagaram e tal, e estão lá no Facebook fazendo essas campanhas. Então, em alguns momentos, eu tive esse pensamento de, tipo, putz, é um mês totalmente hipócrita, é um mês totalmente desnecessário. Mas, por outro lado, quando eu comecei a tentar olhar com outra visão, igual você falou, olhar por outro lado, eu vi a importância e a grandiosidade que esse mês tem. De que as pessoas precisam falar. Mesmo que elas estejam falando da boca pra fora, que não seja do coração delas, elas estão falando. E às vezes, tipo, por mais que elas falam, tipo, da boca pra fora, alguém vai ver ela falando e vai se importar de verdade com aquilo. Que ela vai atingir alguém, mesmo que ela esteja falando, tipo, tô falando aqui só pra ganhar uns likes, mas alguém vai ver ela postando e vai postar de verdade, com o coração. Então isso que mudou um pouco a minha cabeça, tipo, mudou um pouco não, mudou muito a minha cabeça sobre esse assunto.